Caio. Olá, boa noite. Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje e também de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, também seja muito bem-vindo. Não esqueça de nos prestigiar. O programa de hoje recebe uma visita de honra, que é o vereador Renatinho do Conselho. E antes da gente começar a entrevista com ele, porque o tema é muito polêmico e, ao mesmo tempo, super importante, o tema é como o poder público pode proteger os mais pobres, e o vereador é experiente em lutar pelos mais pobres, mais necessitados, mais fragilizados. Antes de eu passar a palavra para o vereador, eu preciso apresentá-lo para os nossos telespectadores. O vereador Renatinho do Conselho, o nome de batismo dele é Renato Barros Santiago Filho, ele tem 43 aninhos, é vereador de Santo André, ex-conselheiro tutelar. Renatinho do Conselho sempre atuou na área social. Iniciou sua trajetória como conselheiro tutelar em 2016, onde entregou mais de 400 vagas em creches, tirou mais de 40 mulheres de risco de violência doméstica, apresentou 136 palestras preventivas em escolas. No primeiro ano, como vereador, no seu primeiro ano de mandato, apresentou 11 projetos de lei, mais 10 emendas, mais 287 indicações, mais 4 projetos de decreto legislativo, mais 73 tipos de requerimentos diversificados e atuou com muita sagacidade, honra, força de vontade, quando solicitou a abertura da CPI da Enel, e foi escolhido por unanimidade como presidente de tal comissão. E o objetivo dessa CPI foi combater os valores abusivos e cortes de energia sem aviso que a empresa cometia contra comerciantes e pessoas físicas. Então, esse é o perfil do convidado de hoje, e eu vou fazer 5 perguntas para o nosso vereador. E antes da gente começar, eu costumo dar 2 minutos para os nossos convidados se apresentarem, então eu darei agora 2 minutos para o vereador dar as boas-vindas aos telespectadores, a boa noite ao nosso público, e o vereador, nesses 2 minutos, fique à vontade falando diretamente com os telespectadores. Vereador Renatinho do Conselho, 2 minutos, as suas boas-vindas aos nossos telespectadores. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos assistindo, ao público, né? Ao programa Matrix. É um prazer imenso estar aqui com você. Na verdade, graças a Deus, em 1 ano e meio de mandato, já atendemos a média de 1.500 famílias aqui neste mandato, neste gabinete. Apresentamos hoje são 13 projetos, era 11, agora é 13 projetos. Tudo ligado à questão social, à questão da mulher, das nossas crianças, nossos adolescentes, projetos que realmente possam beneficiar nossas famílias. Então, é gratificante fazer parte hoje dessa casa, Casa de Leis, que eu amo essa casa, todos aqui sabem que era o meu sonho de ser vereador, mas antes disso eu fui conselheiro tutelar, e amava ser conselheiro tutelar, e até hoje exerço a função de ex-conselheiro, mas praticamente sou um conselheiro, né? Não tutelar, mas sou um conselheiro, porque muitos casos vêm até mim e eu preciso resolver, encaminhar para os conselhos tutelares, para ter a sensibilidade de atender o caso. Enfim, esse é o meu trabalho. Como você já me apresentou, já falou já falou quem era o Renatinho do Conselho, e como o meu tempo é curto, eu fico à disposição de vocês. Vereador, novamente, boa noite, e vamos às perguntas. A gente, há anos, escutamos que somente o Poder Executivo, por ser o responsável pela administração do município,
do Estado e da União, somente o Poder Executivo conseguiria proteger os mais pobres, os mais oprimidos, os mais vulneráveis. E o seu mandato mostra que não é somente o Poder Executivo que consegue fazer isso. O Poder Legislativo também consegue fazer isso. Então, eu queria saber do senhor como que o vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, os membros do Poder Legislativo podem contribuir na defesa das crianças, na defesa dos idosos, na defesa das mulheres, na defesa dos pobres. Queria que o senhor nos explicasse isso. Caio, e para todo o público, na verdade, vai de cada político, né? A dinâmica que eu tenho, a facilidade de trabalhar no combate à falta de investimento, no combate à falta de investimento em relação à vulnerabilidade social extrema, é porque eu já venho de um passado, já tenho uma história, tenho uma base. Infelizmente, algumas pessoas, as pessoas são eleitas, muitas pessoas dentro da política pensam e entra por acaso, por causa que tem uma estrutura, tem um nome, e às vezes não sabe onde está entrando. É por isso que é o mal da nossa política. No meu caso, eu tenho essa facilidade que eu já passei para os conselhos da cidade, Conselho de Saúde, Educação Social e Tutelar. E é por isso que eu tive essa dinâmica de trabalhar com facilidade, de saber aonde eu posso questionar, aonde eu posso cobrar, de fato, o executivo, porque o papel do vereador, do deputado estadual, do federal e do Senado é apresentar projetos, é fiscalizar as ações do executivo. Esse é o papel do vereador, dos legisladores. Infelizmente, poucos têm o que eu vejo é que perde a química quando chega a um estadual, quando chega ao nível de federal, quando chega no nível de Senado, perde o contato com o povo. Não sei o que acontece, porque devido à estrutura, fica longe um pouco da população. E o vereador não, o vereador está mais próximo, né, Caio? Está mais próximo da população. Então, a gente ouve os problemas, em diversos tipos de segmentos, saúde, educação, social, moradia, e você sabe muito bem disso. Então, nosso combate é fazer com que identificar, nosso foco, o vereador, ele tem que identificar onde tem essa falha. A gente tem que compartilhar com o prefeito, compartilhar com o executivo. Aqui precisa, cobra da secretaria, saúde, educação, está falhando isso aqui, a gente precisa melhorar. Temos a lei aqui, está seguro, a lei está segurando o direito daquela criança, naquela vaga, naquela creche. Aquela criança precisa da vaga, que aquela mãe precisa trabalhar, foi abandonada, então a gente precisa ajudar, dar um jeito. Tem o direito da criança, entra com medida protetiva. Não pode, vamos contratar um advogado, tem um advogado? Converso muito com meus advogados, graças a Deus eu tenho muitos advogados voluntários. O que eles fazem para mim? Entra com medida protetiva, já que eu não sou mais conselheiro tutelar. Quando era conselheiro, eu conseguia fazer. Então, eu consigo a vaga integral para aquela criança, porque eu sei que aquela mãe precisa trabalhar. Já resolvi mais de 80, só esse ano, 80 vagas de creche. Eu garanti um direito daquela criança. Aquela mãe precisa trabalhar, está desempregada. Como eu sou da comissão de trabalho e renda aqui, precisa ajustar, o que acontece? Falta o currículo, falta isso, vamos conversar, vamos elaborar o currículo para ela, vamos conversar com a própria empresa, formalizar parceria e dar oportunidade para essa mãe. Faz curso, faz palestra para ela, orienta ela. Eu fiz isso. Então, só nesse trabalho que eu fiz esse ano, nós tivemos graças a uma contratação de profissionais para trabalhar de auxiliar operacional nas escolas, indiquei mais ou menos mais de 200 mães. Mas por quê? Porque eu fiquei atento aos processos seletivos, tem que acompanhar para dar oportunidade para as pessoas mais vulneráveis. Então, tem que ter vontade, Caio. Tem que ter prazer de trabalhar pelo povo. Tem que saber onde aquela pessoa tem direito. E questionar a Secretaria de Saúde, Educação, dependendo da situação daquela família. Essa é a diferença do mandato do Renatinho do Conselho. Infelizmente, tanto deputado estadual, federal, que eu vejo, o que falta é mais química, o que falta é a dinâmica, estar mais próximo ao povo, porque eles podem fazer muita coisa pelo povo.
Em relação à questão da Enel, questão da CPI da Enel, por exemplo, o pessoal, não é caso de um vereador. É caso, sim, é política pública. Você vê as pessoas ou pagam a conta ou fica sem comer. Tem uma diferença. Eu peguei casos de senhorinha que recebeu a conta de 11 mil reais para pagar. Como é que ela consome uma casinha de uma casa de 3, 4 cômodos, com ela e mais 2 pessoas? Chega a uma conta de 11 mil reais. Fora ela, vários casos que eu peguei, Caio. Casos que não tem como entender a falta de respeito dessa empresa cobrando esses valores abusivos. E eu consegui resolver, porque eu procurei a lei, conversei com a empresa. Vocês estão falando que a pessoa consumiu quantos quilowatts? Aqui ela consta que ela consome 80 quilowatts. Você está falando que ela, aqui na sua ficha aqui, na sua fatura, a fatura está constando que ela consumiu 1.000 quilowatts. Como é que ela conseguiu? Então, eu consegui resolver 500 casos aqui em 5 meses de CPI da Enel. E é por isso que eu abri a CPI, porque eu estava vendo que muitas famílias, principalmente as mais vulneráveis, estavam sendo prejudicadas por essa empresa. E não acabamos aqui em Santo André. Eu estou resumindo bastante para não ficar muito extenso, Caio. Mas nosso foco é que, entreguei recentemente o relatório final, o governador, mas nosso foco é que os deputados estaduais entendam o sofrimento dessa população que está sendo caluniada, que está sendo roubada pela essa empresa chamada Enel, nas 24 cidades. E os deputados estaduais têm a obrigação deles de abrir um processo, uma CPI da Enel, lá na Assembleia Legislativa, e o seu governador, logicamente, entender da importância de questionar a concessão dessa empresa. É monopólio. Ela administra 20 milhões aqui no estado de São Paulo, de pessoas. Serviço de péssima qualidade, preço abusivo, equipamentos arcaicos, os transformadores precisam ser trocados e não trocam, faz uma média para poder manter o serviço, falar que está fazendo a manutenção, mentira, que eu vejo isso diariamente. Então, tem muitas coisas para discutir em relação à CPI da Enel. Outra questão que graças a Deus, estou trabalhando bastante, é apresentando projetos, Caio, que realmente possa beneficiar a população, de fato. O programa da endometriose. Ninguém fala da endometriose. É um diagnóstico que a mulher sente. Muitas vezes não sabe que tem esse diagnóstico. Por que não investirmos ter um programa, ter uma equipe multidisciplinar no Hospital da Mulher, para atender essas mulheres, principalmente as mais vulneráveis? Porque a pessoa que tem uma condição, ela consegue fazer o tratamento, Caio. A mulher que vive em situação de vulnerabilidade, que é classe baixa, não consegue. A opção é SUS. E aonde tem SUS para fazer tratamento, amigo? Não temos. Só temos o Hospital da Mulher. Por isso que eu sugeri uma equipe multidisciplinar lá, com programa, com ginecologista, com um psicólogo para dar suporte naquele momento sensível que aquela mulher sente. Porque, às vezes, essa mulher é encaminhada para o Hospital Mário Covas, que é onde tem um profissional para endometriose, fica 3, 4 anos, Caio, para receber, para ser atendido. Muitas vezes já foi até a óbito. E está tendo vários casos de adolescente com a endometriose. Então, você pode pesquisar, ninguém fala desse diagnóstico. O que tem de mulher sofrendo não é brincadeira. Então, por isso, pela sensibilidade, pelo meu perfil, que, graças a Deus, 70% do meu eleitorado é mulher, eu apresentei esse projeto e foi aprovado aqui na nossa casa. 2, foi aprovado, graças a Deus, já foi homologado aqui, só estão esperando o prefeito sancionar, mas pela Câmara foi sancionado, e agora virou lei. Vamos implantar no nosso Hospital da Mulher. E agora o meu objetivo é o quê? Garantir recursos para implantar esse programa, de fato. Aí vem os deputados estaduais, aí a importância dos deputados estaduais, a importância do deputado federal, para ter esse olhar. Manda emenda para o Hospital da Mulher, para implantar esse programa, que vai beneficiar muitas mulheres. Caio, mais ou menos 500 mulheres, 400 e poucas mulheres, quase 500, me ligaram agradecendo pelo apoio nesse programa. Isso é um dos projetos que eu apresentei aqui na minha casa, aqui na nossa casa, a Casa do Povo.
aqui a Câmara Municipal. Outro projeto que eu apresentei, que é importante, eu acredito que vai ajudar muita gente, muitas famílias também, é um projeto de implante anticoncepcional para as famílias mais vulneráveis, morador de rua. É importante também ter. Apresentei. Mas esse projeto não vai ser bem aceito. Acredito que eu peguei muitos casos de mulheres moradoras de rua com 8, 9 filhos e não sabem com quem está com essas crianças. E aqui em Santo André. Então, vai ser muito bom. Outro projeto que eu apresentei, Conselho Tutelar. Santo André tem que ter mais 7 conselhos, mas só tem 3. Então, por que não mais 2? Comporta 7. Eu estou apresentando mais. Foi aprovado esse projeto também, graças a Deus. Mais 2 conselhos tutelares para garantir, de fato, o direito da nossa criança. Porque o conselheiro tutelar ele tem que entender que está ali para garantir o direito. Levar a sério o Estatuto da Criança, cara. Que não é brincadeira, é coisa séria. O conselheiro tutelar, ele não pede, ele não solicita igual o vereador, ele requisita. Então, muitos conselheiros precisam se atentar a isso e usar a lei de fato e trabalhar em prol da nossa criança, adolescente, e garantir política pública com qualidade para as nossas crianças e adolescentes, principalmente os mais vulneráveis. E dá para fazer muita coisa. Quando era conselheiro tutelar, eu garanti muito mesmo, cara. Eu garanti uma média de 300 jovens aprendizes, no Jovem Aprendiz, aqui no Plaza, no ABC Aprendiz, e hoje esses jovens, 100 e poucos jovens fizeram faculdade não trabalhando. Isso é prevenção. Esse é o trabalho que nós temos que atentar e fazer em prol das nossas famílias, principalmente os mais vulneráveis, para dar oportunidade, para olhar lá na frente e ser alguém, e falar, eu tenho esperança, eu vou ser alguém na vida. Eu tenho esse passado, meu passado, como eu não tive criação de pai e de mãe, então eu tenho essa base, mas me deu força para chegar até aqui. E eu amo o que eu faço, por isso. Então, me dedico dia e noite, Caio, pela minha população. Trabalho mesmo, trabalho uma média de 12, 13 horas por dia pela minha população. Fui eleito para servir, Caio. Essa é a diferença. As pessoas que se elegem têm que ter essa consciência. Se elegeu para servir a população, se colocou à disposição da população, ganha para isso. Então, juntou o útil e o agradável na minha pessoa, e hoje eu sou o vereador da minha cidade, que eu tanto amo, e também pela minha população andreense. Vereador Renatinho do Conselho, segunda pergunta. Tendo em vista que a Constituição, no seu artigo 5º, no seu artigo 6º, que fala dos direitos políticos, sociais, jurídicos, que todos brasileiros merecem ter do Estado, o direito à saúde, à educação, à segurança, à mobilidade, à infraestrutura, ao emprego, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento. Por que, desde que a Constituição de 1988 foi promulgada, até hoje, 2022, os membros, não todos, mas grande parte, do Poder Legislativo e do Poder Executivo não fazem cumprir a lei, não fazem cumprir a Constituição? Qual é a tua opinião sobre isso? É má vontade? É maldade? É engenharia política? Qual é a tua leitura disso? É triste. Quando você fala Constituição, pode falar que tem parlamentar que não sabe nem o que é. Conhece, sabe Constituição, porque sabe que é Constituição, né? Que ouviu falar, mas não sabe nem o que é o 5º artigo, amigo. Desculpa por falar. A gente precisa preparar melhor. Nossos líderes têm que estar mais preparados para estar representando o povo, principalmente no Poder Legislativo, onde move o país, o futuro do país. Está na mãos, mas, na verdade, eu vejo que é mais do parlamentar do que o executivo, mais dos parlamentares. Eu falo em geral, vereador, deputado estadual, federal e Senado. Fico triste que alguns, lógico, que tem muitos que se preparam, estão preparados e representam bem. Mas o que falta é vontade de entender o contexto de ser político, de ser representante do povo. É isso que está faltando, Caio. É triste. Tudo que você falou, se você fosse perguntar para qualquer outra pessoa, eu acredito que alguns vão se perder. Não sabe o que é a Constituição, não sabe o que significa o artigo 5º.
Eu sei porque eu leio e estudo bastante. E me preparei para chegar até aqui. E a dificuldade é isso, é falta de ter, acha que a política é só para ter vantagens, é só para crescer, só para ter vantagens, e não é isso. A política é para servir, entendeu, Caio? Isso é o mal de alguns políticos. Estão mais pelo interesse pessoal. Estão mais porque tem uma estrutura, vem de famílias tradicionais, que já me falaram isso, então quer manter o seu poder, né? A tradição. Não podemos dar mais espaço para a tradição. Política, não. De família, não. A política é para todos. E todos têm que se atentar como funciona a política. E aí a gente vai dar espaço para as pessoas que realmente amam o povo, gostam de servir. Essa é a diferença, cara. Felizmente, nós temos poucas pessoas interessadas em servir. Estão interessadas em ganhar a eleição e fica 4 anos no mandato e, faltando 1 ano para a campanha, vai para a rua. E se garante na estrutura. Isso é o mal na política. Vereador, o senhor sabe que eu sou da cidade do Rio de Janeiro, nascido e criado aqui, trabalho, milito aqui. Nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos um vereador que ele é muito polêmico, porque ele pega a equipe de filmagem dele, entra nos postos públicos, nos hospitais municipais e ele descobriu a verdadeira causa do caos da saúde carioca, onde não todos, mas a grande maioria dos médicos desses estabelecimentos, desses órgãos públicos, em vez de atender as pessoas nos seus dias e horas de trabalho, ficam dormindo dentro do hospital. Então ele filma, ele bate foto, ele é xingado, ele apanha, ele é processado, ele é ameaçado. Ele ficou conhecido nacionalmente com esse tipo de atuação política. E ele está sendo perseguido por certas corporações vinculadas a essa categoria profissional. Melhorou a saúde do Rio? Não. Ela continua péssima, mas serviu para uma coisa. Ele esclareceu de forma mais tosca possível por que o problema da saúde pública na cidade do Rio é negligência médica. Ele esclareceu a população mostrando essas filmagens e fotos. Se fosse o senhor, qual seria a sua atitude mais eficaz e eficiente para melhorar a saúde de sua cidade onde tu é vereador? Tu achas que esse ato de filmar agentes públicos que estão negligenciando seus horários de trabalho é inteligente ou tem coisa mais inteligente a se fazer? Caio, eu acompanho o vereador, né, eu respeito a forma de ele trabalhar, eu trabalho diferente, é que eu sempre trabalhei, eu sou técnico, né, eu gosto de documentar, evito expor as pessoas, sim, não vou negar, eu sempre falo isso, eu não gosto de expor as pessoas, mas eu chego na direção, chego nos funcionários, questiono a ação, como é que está, e questiono o secretário, só que de forma oficial, e faço a live lá fora. Quem me acompanha sabe, eu faço live lá fora. Aqui está assim, assim, eu estou aqui para cobrar. Está errado. Eu vou representar, vou mandar o ofício para o secretário e saber o porquê está acontecendo isso. Por que o funcionário está sendo mal educado com o munícipe? Por que o funcionário não chegou no seu horário? Por que a gerente não chegou no seu horário? Eu faço isso. Eu vou agora... hoje era para ter ido no hospital Santa Casa, porque me denunciaram que está com os elevadores quebrados. Eu vou filmar o elevador quebrado. Filmar, tirar foto e falar na live. Está quebrado. Vou cobrar o secretário. Mas eu não tiro foto, não filmo as pessoas. Eu faço diferente. Ele faz um trabalho que acredito que foi bom pelo fato de expor a situação de negligência
de funcionários, de direção, perante a sociedade, denunciou para a sociedade. Teve bastante, ele ficou muito conhecido dessa forma. Meu trabalho é mais técnico, então, para ser reconhecido pela população, demora. Mas eu prefiro trabalhar assim, porque eu uso a lei, uso o documento. Eu prefiro usar o documento e prova. Está aqui, ó. Então, para não causar também, para não fazer o que aconteceu com ele. Nós, que quer fazer algo diferente, que é o caso do próprio Gabriel, vou falar o nome dele aqui, não tem problema, ele se expôs, infelizmente, tem muita gente poderosa nesse meio, que a gente tem que tomar, a gente pisa em casca de ovo, a gente tem que saber o que está fazendo. E pela minha experiência, que eu já passei pelo Conselho de Saúde, Educação, diversos conselhos, eu sei como funciona. Então, eu tenho que ser cauteloso. E como eu sou peixe pequeno, como eu sou pequeno na questão política, eu tenho que saber trabalhar. Então, eu uso a lei para garantir o direito da minha população. Eu trabalho diferente nesse sentido. Mas não discordo da forma que ele trabalha, cada um tem a forma de trabalhar, ele tem estrutura para se manter, no caso, para ter advogado, isso e aquilo. Eu não tenho. Então, pelo fato de não ter a estrutura que ele tem, e também não faço, o meu perfil é diferente, eu prefiro trabalhar dessa forma. Resultado, perante a população, em termos de popularidade, é menor. Mas eu, graças a Deus, do meu jeito, eu estou sendo reconhecido pelo meu povo aqui, a forma que eu trabalho. Então, eu prefiro trabalhar assim. Mas eu não discordo, eu não questiono a forma que ele trabalha. Cada um tem uma forma de trabalhar. Mas se nós tivéssemos mais Gabriel Monteiro, se tivesse mais vereadores trabalhando da forma que ele trabalha, eu acho que ele não ia sofrer tanta perseguição, na minha concepção. Ou seja, ele precisa de apoio. Infelizmente, você vê que é pouca gente, poucos vereadores da cidade maravilhosa. Aliás, um abraço para meus parentes carioca, né? Eu tenho muitos parentes na Ilha do Governador. Fui aí esse ano. Então, um abração e um alô para a torcida do Flamengo. E é isso, Caio. Vereador, mais uma pergunta. Eu vou te contar uma história que eu fico muito triste porque as universidades, o sistema educacional e a grande mídia deveria contar essa história e não conta, mas eu vou te contar agora. E logo em seguir, eu vou te fazer uma pergunta. Logo a seguir. Se lembra do presidente Jânio Quadros, aquele da vassourinha? Se lembra, né? Conheço. Ia combater a corrupção, né? Limpar a corrupção. Na época, ele apresentou um projeto de lei de iniciativa extraparlamentar chamado Lei Antitruste. O que significa isso? 91% dos lucros das multinacionais ficam dentro do Brasil, tá? 92% dos lucros ficam dentro do Brasil, 8% vai para fora. E essa lei foi aprovada no Congresso Nacional e ele sancionou. Se essa lei fosse aplicada, o Brasil seria a potência mundial planetária, seria o país mais rico da galáxia, porque tanto dinheiro que sai daqui de petróleo, gás, minérios, carvão, comida. E aí, naquela época, o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, liga para o Jânio Quadros e fala assim, ó, renuncia à presidência do Brasil, não fala que fui eu. E o Jânio Quadros renunciou falando que forças ocultas o tiraram do poder. Força oculta era o Kennedy, que botou a CIA para assumir com a filha do Jânio Quadros. Jânio Quadros renuncia e 6 meses depois devolve a filha para ele. Ou seja, forças internacionais influenciaram na soberania do Brasil, influenciaram na política brasileira diretamente. E essa lei foi arquivada, ninguém mais fala nela, ninguém mais mexe nela, parece que nunca existiu. A pergunta é, exato, a pergunta é, vereador, como fazer um bom mandato, tanto no Poder Legislativo, quanto no Poder Executivo, e também no Poder Judiciário, se as pessoas de bem, quando entram na máquina para fazer boas obras,
sofre perseguições e sofre coações de grandes corporações, de grandes lobbies e de forças internacionais. É possível fazer uma boa política diante desse quadro? Você bem transparente com você, cara. As pessoas sabem, você fala de falar real, tem que falar real. É quase impossível. A gente é sobrevivente. Estou sendo o que precisa no país, é a gente investir na educação e, e ter uma educação, uma formação política, formar melhor nossas crianças, nossos adolescentes, e para ter um interesse melhor pela política. Caso contrário, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Fala real para você. Eu tenho me deixa decepcionado. A gente conversa com o munícipe, não tem interesse, não sabe nem quem é o vereador, não sabe nem quem é o prefeito. Quem é o prefeito sabe porque é conhecido, graças a Deus. Mas é uma pena que não sabe quem são os seus parlamentares, seus representantes da Casa do Povo. Hoje eu me deparei com isso. A pessoa que não tem conhecimento político, infelizmente, vai ser mandar, infelizmente, vai ter a gente comandado pela minoria. E hoje eu vejo isso. A gente precisa ter um interesse maior pela política. Em que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, federal, no Senado. Você pergunta para 10 pessoas, você vai ter sua resposta, Caio. É deprimente. Então tem que ter formação política. E nas escolas é o segredo. Nas escolas municipais, em Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, tem que ter formação, parceiro. Caso contrário, não sei o que vai acontecer. Essa é a nossa luta. Nós somos minoria. Só que não podemos baixar a cabeça e falar, está tudo dominado. Não. Está tudo, deixa na mão deles. Não. Esse é o fato de estar aqui. Eu acho que trabalhando de forma transparente, de forma ética, não se corromper, eu acho que dá para fazer diferente, sim, dá para fazer uma diferença legal, muito boa. Mas tem que ter vontade, tem que ter prazer. Mas não só eu, mas muitos têm que ter levantar essa bandeira. E, infelizmente, o que está faltando é formação política. Vou falar real para você, cara. Formação política, você vai concordar comigo. Não temos. A nossa população é nova, vai trabalhar muito, vamos ter que investir muito na educação para a gente poder ter um resultado daqui a alguns anos. Mas agora não. Agora a gente está ainda pecando, a gente ainda infelizmente, iludido com as falas de mitos, que não tem noção do que está falando, de política arcaica, que não tem amor pelo próximo. Isso é deprimente. Hoje, na nossa cidade, no nosso país, quer dizer, o certo, eu vejo discursos de políticos, que o certo está virando errado e o errado está virando certo. Isso é preocupante. E você sabe o que está acontecendo. Você é um cara que conhece a política, eu vejo, pelas suas falas, e você sabe o sentimento que eu estou sentindo hoje. É deprimente. Mas somos minoria. Mas não podemos abaixar a cabeça e desistir. Vamos continuar lutando e, aos poucos, vamos conseguindo melhorar aquela política, daquele segmento, daquilo, ali. É dessa forma que é a minha concepção. Eu penso dessa forma. Espero que boa parte dos políticos pense dessa forma também. Mas você sabe como é que está o Congresso hoje, como está a sua Assembleia Legislativa, a minha Assembleia Legislativa, como está minha casa aqui, a sua casa aí, municipal. É exemplo. Então, você tira a sua conclusão, meu amigo. Infelizmente, é isso.
mas não podemos desistir. Vamos investir nas nossas crianças. Vamos mostrar para eles que dá para fazer um país melhor. Eu acredito no meu país. Eu amo meu país. Perfeito. Estamos caminhando para o final. Separei as duas últimas perguntas. Vereador, seu trabalho na CPI da Enel foi um sucesso porque, tendo pouca estrutura, poucos recursos, pouco apoio, tu foi longe demais. Tu conseguiu esmiuçar os problemas, amassar bem a situação para espremer o máximo de informações da realidade. Qual foi o segredo do seu sucesso nessa CPI? O segredo é não ficar no discurso. Pôr em prática o trabalho. Correr atrás dos problemas. Questionar, entrar em contato, afinar a relação com a população mais e conversar muito com a diretoria, a diretoria da própria empresa. A empresa ficou assustada com o meu jeito de falar, de conversar, de questionar. Essa foi a diferença. Então, cada pedido, cada fala minha, fala, eu quero que você resolva isso aqui. Está errado isso aqui. Muitos casos eu não conseguia resolver. Muitos casos eu consegui resolver. Então, o segredo foi diálogo, muito árduo, e falar, vocês estão errados. Tudo que eu quero de vocês é que vocês ofereçam um serviço de qualidade. E que cobre a população com preço justo. Não roube a população. E eu falo dessa forma, Caio. Eu não venho com conversinha com eles. Eu fui bem direto. Não dá para tomar um café? Não tenho tempo para tomar café. O que eu quero é que resolva o problema da minha população. É isso. Quero que resolva meu problema da minha população. Não vou sossegar enquanto não abrir a CPI da Enel na Lesp. Eu cobro dos deputados. Vocês são omissos aqui na Câmara, no plenário. Vocês são omissos, deputados estaduais. Por que vocês não abrem a CPI? Por que vocês não questionam a concessão dessa empresa? Eu fui audacioso. Muitas pessoas aqui falam, o vereador aí é audacioso. Não desisto, não desisto. Eu inicio um trabalho e quero concluir. Eu não sou aquele vereador que inicia um trabalho, só faz aquela média no discurso e fica naquela média. Não. Eu gosto de pegar aquele trabalho, eu gosto de falar e concluir com resultado. Esse foi o propósito, esse foi o foco. Por isso que foi um sucesso, está sendo. Em todos os meios de comunicação, graças a Deus, está sendo falado. CPI da Enel na Lesp, CPI aqui de Santo André foi exemplo, por causa da nossa CPI, porque eu não parei, fui atrás, cobrei dessa empresa, que respeite a população aqui andreense, a Câmara Municipal de Mauá abriu, São Bernardo está abrindo a CPI agora, Rio Grande da Serra, São Caetano, praticamente as 7 cidades do ABC abriu, e outras cidades das 24 cidades ao todo abriu também. São 24 cidades administradas pela essa empresa chamada Enel. E agora, prefeito de São Bernardo abraçou a causa por causa da minha CPI, por causa da CPI nossa. Viu que realmente o povo está sendo roubado. CPI lá em São Bernardo, o prefeito foi para cima, deu entrevista até para o jornal aí da Atena. A própria deputada estadual, a esposa dele também fez a mesma coisa, porque viu que o povo está sendo realmente roubado. Mas não ficamos aí, eu quero apoio de todos. Não adianta ter apoio de um prefeito, de um deputado, eu quero apoio de todos. E aí a gente está chamando a atenção, Caio, através da rede social, eu não paro. Todo dia eu falo, eu vou na casa de uma cidadã, eu recebo ligação, conta de 2.000, peguei uma conta de 16 mil reais hoje, Caio. 16 mil. Fiz a live agora há pouco, pela manhã. Inadmissível. A pessoa consome uma média de 900 quilowatts, paga uma média de 1.000 e pouco, 2.000 reais, 1.000 e poucos reais. Ela paga antes ela não pagava isso, porque ela não tinha essa adega, ela tinha uma loja, uma casa de roupas, pagava uma média de 200 reais, 300 reais, gastava 80 quilowatts, tudo bem. Aí, depois,
Foi constatado que o relógio dela estava realmente tava com problemas, ela trocou, e aí, do nada, veio uma conta de R$16.000, faltando no final do ano. E aí, do nada, a empresa manda, parcela a conta sem consultar a proprietária. Isso é falta de respeito. Aí a pessoa tem que pagar o consumo dela, que ela consome essa média, paga uma média de R$1.200, ela tem que pagar mais os R$1.000 da parcela que a empresa parcelou, sem autorização dela. Isso é inadmissível, falta de respeito com a população. Esse é o segredo que eu vou atrás. Eu vejo, tá errado aqui, tá errado aqui. Edel, acabei de ligar, hoje eu liguei sobre esse caso. A Enel já está entrando em contato com eles. Viram que é raro. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Eu usei nítido. E eles agora, eles veem que eu falo para eles, o equipamento de vocês está arcaico. Vocês têm que investir na tecnologia de vocês. Funcionário de vocês têm que preparar, não terceirizar. Vocês terceirizam e as pessoas não estão saindo sem preparo, sem formação. Falo isso direto para eles. Eu investi em 255 milhões, Renatinho, nos últimos 3 anos. Cadê os 255 milhões que vocês investiram? Vocês arrecadaram 2 bilhões só no estado de São Paulo, Caio. 2 bi. Cadê o investimento? 255 milhões foi no ABC. Não vi investimento. Transformador queimando toda hora, ficando 38 horas, 48 horas sem luz, sabendo que você sabe muito bem que sem força, uma geladeira de um cidadão que toma medicação, que precisa que está congelada aquela medicação, pode ir a óbito. Já teve caso assim. E aí? É prejuízo para quem? Para a família. Por isso que é minha luta contra a Enel. Eu tenho argumento, tenho base. Por isso deu certo. Está dando certo. Infelizmente, estamos chegando no final, então eu farei a última pergunta da live de hoje. Vereador Renatinho do Conselho, de acordo com as suas experiências, vivências, estudo, pesquisa e trabalho de vida, a pergunta é: o Brasil ainda tem solução? Tem solução. Mas temos que ter políticos com vontade de servir. É o que precisamos. Por isso que precisa da formação. A educação é o segredo do nosso país. Essa é a realidade. Vereador, infelizmente chegamos ao final da live de hoje. Eu vou te dar 2 minutos para as suas considerações finais e a sua despedida para os nossos telespectadores. Quero agradecer pela oportunidade, Caio, Cris. É um prazer imenso te conhecer, Caio. Logo, logo quero te visitar o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu tanto tenho um carinho. E dizer para as pessoas: desistir jamais. Acreditar sempre em seus sonhos, em seus objetivos. Mas para focar seus sonhos, seus objetivos, as pessoas têm que acreditar primeiro em si. E focar. Estudar, se dedicar. Não tem dia, não tem horário. Mas tem que acreditar. Num país, numa cidade melhor, num estado melhor, num país melhor. Mas a pessoa tem que querer. Querer, querer, querer. Ou seja, acreditar é poder. É isso. Vereador, novamente, muito obrigado pela sua participação na live. Com certeza absoluta, vou te convidar mais vezes para participar do nosso programa. Aguardo ansiosamente sua vinda à cidade maravilhosa para a gente conversar pessoalmente sobre projetos e visão de futuro para nossas cidades, nosso país. Vai ser uma grande honra te receber aqui. Quero também agradecer a toda a sua equipe que me recepcionou com muito carinho, com muita receptividade, com muita atenção. Parabéns a todos, sua equipe é ótima. Quero agradecer também a Cris Abreu, nossa assessora técnica. Quero agradecer também a Cris de Pascoal, a presidente do nosso canal, que me pediu para te entrevistar, e quando me passou o teu perfil, eu me encantei pelo perfil do vereador, me animei para te entrevistar. Então, quero agradecer a Cris de Pascoal, nossa mediadora, a presidente do canal, uma querida amiga, uma aliada, uma irmã, e também quero agradecer aos nossos telespectadores que curtiram, comentaram, compartilharam a live de hoje. Que todos tenham uma excelente noite
Gratidão. Também, gratidão, fim de semana abençoado, iluminado para nós todos. Vamos acreditar no nosso país. Vamos dar exemplo. E aos poucos vamos mudar o nosso país. É isso que a gente tem que pensar e acreditar. Uma boa noite, meu amigo. Boa noite para todos. Obrigado.